Olá pessoal, a paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Estação Cristã, tá? O meu desejo é que você possa gostar deste vídeo, que você possa curtir, compartilhar, comentar também, até porque esse é um canal onde a gente fala muito sobre assuntos teológicos, né, escatológicos, tá? Então sejam todos bem-vindos, desde já eu agradeço você pela companhia, tá? Pela inscrição aos inscritos aqui desse canal. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre um assunto muito interessante. E para conversar sobre esse assunto, eu gostaria de apresentar para vocês um presente que eu ganhei. Já tem aí umas 2, 3 semanas que eu ganhei esse presente, que é essa Bíblia aqui, ó. A Bíblia de Estudo do Expositor. Olha que Bíblia bonita, gente, tá? Então eu ganhei essa Bíblia de estudo aqui, ó, já tem aí umas 2, 3 semanas. E essa Bíblia, gente, ela é distribuída gratuitamente pelo Ministério Jim Swagger, tá? Essa Bíblia que veio lá do Congresso Gideões Missionários para mim. Uma irmã da nossa igreja me presenteou com uma desses exemplares aqui, ó. Uma Bíblia bem grossa, tá? Capa dura, tá? E o interessante dessa Bíblia aqui, ó, ela não pode ser vendida, tá? Ela é uma Bíblia que é distribuída, ela tem concordância temática, essa Bíblia, tá? E é uma Bíblia extremamente importante para quem gosta de ler e estudar a palavra de Deus. Essa Bíblia, gente, ela traz os versículos dela comentado, tá? Então você tem o versículo em preto e o comentário do pregador Jim Swagger em vermelho, daquele determinado versículo que você está lendo, tá? Então, uma Bíblia para quem gosta de ler e estudar, excelente, tá? Jim Swagger, um grande pregador da palavra de Deus, um grande avivalista, você pode até pesquisar no YouTube algumas mensagens dele, você vai encontrar mensagens bíblicas, cristocêntricas e mensagens de poder desse homem de Deus, tá? E eu quero usar exatamente essa Bíblia aqui para a gente conversar nesse vídeo sobre alguns textos da palavra de Deus. E eu quero usar primeiro o primeiro texto que está lá em Gênesis, capítulo 1, e o versículo 1 e 2, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, tem o texto de Gênesis no capítulo 1, tá? Tem o versículo e em vermelho os comentários do Jim Swagger. Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: No princípio Deus criou os céus e a terra. Versículo 2: E a terra estava desolada e vazia, e a escuridão estava sobre a face do abismo. Eu quero usar esse texto, gente, para a gente conversar um pouquinho sobre esse versículo de número 2. E eu quero já aqui deixar uma pergunta de início desse vídeo, perguntando o seguinte: Deus, ele cria alguma coisa desolada e vazia? O que você acha? Comenta aqui embaixo. Porque o texto de Gênesis 1, do capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, tá? Só que aí o versículo 2 vem dizendo que a terra que Deus criou, no versículo 1, estava desolada e vazia. E agora eu faço uma pergunta para você. Deus cria alguma coisa desolada e vazia? Será que isso é possível? Será que o Deus criador dos céus e da terra, um Deus que é perfeito, um Deus que, se você ler o relato da criação de Gênesis, você vai ver que tudo que ele cria, ele viu que era muito bom, que era bom, ele aprovava aquilo que ele fazia? Por que então a terra ficou vazia e desolada? O que será que aconteceu para a terra ficar vazia e desolada, tá? Deus cria algo vazio e desolado? Será que Deus criou a terra vazia e desolada? Quero convidar você para a gente abrir num outro texto bíblico, para a gente prosseguir nesse raciocínio, tá? O outro texto está lá em Isaías, capítulo de número 45, e o versículo de número 18. Isaías, capítulo 45, e o versículo de número 18, tá? Que diz assim, ó: Porque assim diz o Senhor,
que criou os céus. Ele é o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou em vão, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Em algumas outras traduções vai dizer que Deus não criou a terra vazia, tá? Mas criou a terra para ser habitada. Então perceba que parece até mesmo uma contradição, não é verdade? No relato da criação da terra, de Gênesis 1, verso 2, nós vemos que a terra era vazia e sem forma. E quando a gente chega aqui no texto de Isaías, no capítulo 45, versículo 18, diz que Deus não criou essa terra para ser vazia e sem forma. Mas então o que é que aconteceu, Renan? O que é que aconteceu para a terra ficar vazia e sem forma? Olha o que o comentarista Jim Swagger nesta Bíblia, que ele comenta sobre o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Esse é o comentário do Jim Swagger, tá? Deus não criou a terra originalmente desolada e vazia. Ficou assim depois de um acontecimento catastrófico. Este acontecimento foi o resultado da rebelião de Lúcifer contra Deus, o qual teve lugar em algum tempo da eternidade passada. Então, olha que interessante. Para o comentarista Jim Swagger e para muitos estudiosos da Bíblia, o que deixou a terra vazia e sem forma foi exatamente a queda de Satanás, que aconteceu em algum momento da eternidade passada. Se você prestar bem atenção, o versículo 1 diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então veja que a criação celestial veio primeiro do que a criação terrena. E nessa criação celestial, Deus criou os anjos, criou os principados, as potestades, os anjos, tá? O céu. Tá? Deus criou primeiro a criação celestial e depois a criação física, a criação terrena. E aí o verso 2 já começa dizendo que a terra era vazia e sem forma. E como já vimos, Isaías 45:18 diz que Deus não criou a terra vazia e sem forma, não criou a terra em vão, tá? Mas que formou a terra para ser habitada. Mas então o que aconteceu? Para o pregador Jim Swagger, para muitos estudiosos, e eu também partilho dessa mesma ideia, o que aconteceu para a terra ficar vazia e sem forma foi exatamente a queda de Lúcifer, a queda de Satanás, a rebelião dele nos céus contra Deus, e aí a queda dele, e acabou deixando aí a terra vazia e sem forma. E isso faz sentido porque se você for ler o relato de Gênesis, prosseguir ler o relato de Gênesis, você vai ver que quando o homem e a mulher estão no jardim do Éden, Satanás ele vem ali incorporado na serpente para tentar a mulher e o homem. Então você veja que Satanás já havia caído, né? já tinha caído, né? Para ele estar ali é porque ele já tinha caído. Então veja que faz sim um certo sentido. Agora eu te convido para a gente ir para outro texto bíblico, aonde se baseia, né, essa linha de raciocínio, que está lá em Ezequiel, capítulo de número 28. Ezequiel, capítulo de número 28, a partir do versículo 13, que diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, toda de pedras preciosas era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, a esmeralda, o carbúnculo e o ouro. A obra dos teus tamborins e das tuas flautas estava preparada em ti. No dia em que foste criado, foram preparados. Olha que interessante esse texto, tá? Versículo 14. Tu eras querubim ungido para cobrir. Eu te estabeleci. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
Para muitos estudiosos e também para o pregador Jimmy Swaggart, que é o comentarista dessa Bíblia, este querubim ungido de Ezequiel capítulo 28 se trata de Satanás. Se trata de Lúcifer antes da sua queda. Ele era um querubim ungido para proteger. E aonde é que ele estava? Diz o versículo 13 que ele estava no Éden, jardim de Deus. Só que quando a gente volta lá em Gênesis, no capítulo de número 2, ali no seu final, quando Deus cria o homem, tá? A sua imagem, conforme a sua semelhança, a Bíblia vai dizer que Deus plantou um jardim no Éden. Olha que interessante, a gente tem por costume, né, pensar que o jardim que o homem vivia antes da queda se chamava Éden, mas na verdade o jardim estava no Éden. Então o que é este Éden do princípio? Muito provavelmente era a terra, porque o texto de Gênesis diz que Deus plantou um jardim no Éden. O jardim não é do Éden, é jardim no Éden. E Ezequiel capítulo 28 diz que este querubim estava no Éden. Ou seja, o que era esse Éden então? Muito provavelmente era a terra na sua originalidade. Então olha para você ver que interessante. E o Jimmy Swaggart ele vai comentar esses versículos de Ezequiel 28 e ele vai dizer o seguinte sobre o versículo 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Na realidade, não se refere ao Éden do capítulo 3 de Gênesis, mas fala do Éden que existia neste planeta antes de Adão e Eva, que evidentemente era governado por Lúcifer antes da sua rebelião. Deus, quando fez Adão e Eva, ele planta um jardim no Éden, tá? Para o homem viver naquela localidade, naquele jardim. Só que o Éden aqui era onde esse querubim estava. Então, muito provavelmente, esse Éden aqui é uma referência à terra de Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz que Deus, no princípio, criou os céus e a terra, tá? Toda de pedras preciosas era a tua cobertura, apresenta-se como muito semelhante às vestes do sumo sacerdote de Israel. A obra de teus tamborins e das tuas flautas tem a ver com a música. Toda indicação é que a liderança de Lúcifer tinha algo a ver com a adoração a Deus. Além disso, ele é chamado de estrela da manhã, filha da alva, em Isaías 14, verso 12, que é uma outra referência que se aplica também à queda de Lúcifer. Quando a terra foi originalmente criada, as Sagradas Escrituras dizem: as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam. Está lá em Jó, capítulo 38, verso 4 a 7. Portanto, se a expressão filho da alva pudesse ser ligada à estrela da manhã, essas passagens nos dizem que Lúcifer, pelo menos antes de sua queda, foi grandemente usado na liderança do culto a Deus. Então, essas passagens, quando são interligadas, parecem indicar que Lúcifer, antes da sua queda, ele tomava conta, né, ou ele liderava um sistema de adoração e de culto a Deus. De fato, essa é precisamente a razão pela qual Satanás tem feito tudo o que ele tem poder para fazer, para corromper a música do mundo e, acima de tudo, corromper a música da igreja. Visto que o livro de Salmos é o livro mais longo da Bíblia, aprendemos disso que a música e o canto estão entre as formas mais elevadas de adoração ao Senhor. Aí do versículo 14, o Jimmy Swaggart vai comentar o seguinte: tu eras o querubim ungido para cobrir. Significa que Lúcifer foi escolhido e ungido por Deus para uma tarefa e um serviço específico. Tratava-se provavelmente da adoração, a qual acabamos de aludir. No Monte Santo de Deus estavas, fala do seu lugar e posição com relação ao trono. No meio das pedras afogueadas andavas, fala da sua proximidade com o trono. Além disso, a palavra andavas parece indicar que não era qualquer anjo que tinha essa liberdade de ação. E o versículo 15, o Jimmy Swaggart vai comentar o seguinte: o orgulho foi a forma da sua iniquidade. Lucas 10, verso 17 a 18, quando Jesus disse, né, eu via Satanás cair como um raio do céu à terra.
A rebelião de Lúcifer contra Deus causou a catástrofe que ocorreu entre o primeiro e o segundo versículos do capítulo 1 de Gênesis. Então, quando a gente lê o relato de Gênesis, às vezes passa desapercebido, né? O que aconteceu para a terra ficar vazia e sem forma? Muito provavelmente foi a queda de Satanás. A rebelião de Lúcifer causou a sua expulsão do céu e, por consequência, a deformidade da terra. Por isso que do versículo 3 em diante de Gênesis capítulo 1, você vai ver Deus restaurando as coisas na terra. A terra já existia no versículo 1, no versículo 2 ela fica sem forma e vazia, no versículo 3 em diante Deus vem restaurando todas as coisas. É uma grande possibilidade, tá certo? Então eu acredito, gente, nessa possibilidade, tá? De que realmente tem grandes chances de ter sido esse o grande acontecimento que ocorreu ali para trazer essa catástrofe na Terra, de Gênesis 1 e 2. Então faz muito sentido quando você começa a ligar essas passagens. Gênesis capítulo 1, verso 1 e 2, Isaías capítulo 45, verso 18, e Ezequiel capítulo 28, Isaías capítulo 14, verso 12, tá? E também ali alguns textos ali de Apocalipse, capítulo 4, para a gente entender um pouquinho sobre o que Ezequiel está tentando falar sobre no capítulo 28, tá? Então, fica aqui essa resposta. O que aconteceu para a terra ficar vazia e sem forma? A queda de Satanás. Deus abençoe e até o próximo vídeo.